Eu nunca deveria ter girado esse relógio antigo, mas quando você encontra um objeto escondido dentro de uma parede falsa na casa que acabou de herdar, quando ele está parado exatamente às 13h15 da manhã, há décadas, quando você sente aquela energia estranha pulsando dele, como se estivesse vivo, é impossível não tocar, não girar, não tentar fazer ele funcionar de novo. E no segundo que girei aquela coroa enferrujada e ouvi o tic-tac voltar depois de tanto silêncio, minha vida inteira começou a desmoronar de formas que eu jamais poderia ter imaginado, porque aquele relógio não estava apenas marcando o tempo. Ele estava guardando segredos que alguém fez de tudo para que nunca fossem descobertos. O relógio é uma peça imponente, de madeira escura quase preta, com detalhes em bronze oxidado, e um mostrador de porcelana rachado, onde os números romanos ainda são visíveis apesar dos anos, e ele tem quase 1 metro de altura, daqueles relógios de mesa antigos que você vê em filmes de época, e quando encontrei ele estava coberto de décadas de poeira dentro de um nicho secreto que descobri por acaso quando uma tábua do assoalho cedeu e revelou um espaço oco embaixo, e lá estava ele, embrulhado em pano velho, como se alguém tivesse feito questão de esconder ele do mundo. Se você já encontrou algo escondido de propósito, algo que claramente não deveria ser achado, comenta aqui agora, porque eu deveria ter deixado aquele relógio exatamente onde estava e nunca olhar para trás. Herdei essa casa da minha tia-avó Margot 3 meses atrás. Uma mulher que eu mal conhecia, porque ela viveu isolada por 40 anos nessa propriedade antiga nos arredores da cidade. Uma mansão vitoriana que mais parece cenário de filme de terror, com seus corredores compridos, janelas altas e aquele silêncio pesado que faz você sentir que não está sozinho mesmo quando está. A tia Margot morreu sozinha. Encontraram ela depois de 1 semana, e como eu era o único parente vivo, ela deixou tudo para mim. A casa, os móveis antigos e todos os segredos que ela guardou durante uma vida inteira. Eu não queria a casa, queria vender logo e usar o dinheiro para quitar minhas dívidas, mas o advogado disse que primeiro eu precisava organizar tudo, fazer um inventário. Então fui para lá com a intenção de passar apenas alguns dias limpando e catalogando. Mas no primeiro dia já aconteceu algo estranho. Eu estava no quarto dela e pisei numa tábua que fez um som oco, diferente das outras. E quando examinei melhor, percebi que aquela seção do piso era falsa. Tinha dobradiças escondidas. E quando levantei, havia um espaço secreto embaixo, não muito fundo, talvez 30 centímetros, e lá dentro só tinha uma coisa: o relógio embrulhado naquele pano que cheirava a mofo e tempo. Comenta se você acredita que casas antigas guardam energias, memórias, coisas que ficam impregnadas nas paredes, porque eu juro que essa casa tinha algo pesado, algo que ficava mais forte à noite. Levei o relógio para a sala, limpei ele com cuidado, e quanto mais eu olhava para aquela peça, mais fascinado ficava, porque ela era linda. Apesar do estado de abandono, você conseguia ver que um dia aquilo foi algo precioso, valioso. E na parte de trás tinha uma plaquinha de prata com uma inscrição quase apagada que dizia: "Para M, que o tempo seja gentil com nossos segredos. H." E o M, obviamente, era Margot. Mas quem era H? E que segredos eram esses? E por que esconder um relógio daquele jeito, como se fosse algo perigoso? O relógio estava parado, os ponteiros marcavam exatamente 3h15, e eu fiquei me perguntando se aquele era o horário em que ele parou de funcionar ou se tinha algum significado. E então vi a chave, uma chavezinha dourada presa numa correntinha fina que estava enroscada nos mecanismos internos. E quando puxei ela com cuidado, senti aquele impulso irresistível de girar, de tentar fazer aquela máquina voltar à vida. E foi o que fiz. Girei a chave dentro do orifício na lateral do relógio, senti a resistência da mola enferrujada e então soltei. O tic-tac começou,
alto, pesado, ressoando pela sala vazia, e os ponteiros começaram a se mover, lentamente no início, como se estivessem acordando de um sono profundo. E eu fiquei ali parado, apenas observando, e não sei explicar, mas naquele momento senti um frio na espinha, como se tivesse liberado algo que estava preso, como se tivesse aberto uma porta que deveria ter ficado fechada para sempre. Deixa um comentário se você já sentiu aquele arrepio inexplicável, aquela sensação de que fez algo irreversível, porque foi exatamente o que senti naquele momento. Nada aconteceu de imediato. O relógio apenas continuou seu tic-tac constante, mas quando a noite chegou, quando o relógio estava prestes a bater 9 horas, algo estranho aconteceu. A casa inteira começou a estalar. Sons que vinham das paredes, do teto, do chão, como se a construção toda estivesse se ajustando. E então o relógio bateu as 9 badaladas, um som grave e profundo que ecoou por todos os cômodos. E no silêncio que veio depois, eu ouvi passos, passos no andar de cima, lentos, deliberados, indo e vindo pelo corredor. Meu coração disparou, peguei meu celular pronto para ligar para a polícia, mas então os passos pararam. E tudo voltou ao silêncio, e eu fiquei me perguntando se tinha imaginado, se era só o som da madeira velha se acomodando, mas lá no fundo eu sabia que não era, era algo mais, e estava conectado ao relógio, eu tinha certeza disso. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meus pés, e quando cheguei no corredor do segundo andar, estava tudo como antes, nenhum sinal de invasor, nenhuma janela aberta, nada, mas tinha algo no ar. Um cheiro que não estava ali antes, um perfume antigo, floral, como aqueles que mulheres usavam décadas atrás. Comenta agora se você acredita em fenômenos paranormais, em coisas que a ciência não consegue explicar, porque o que aconteceu nos dias seguintes desafia qualquer lógica. Na manhã seguinte, acordei no sofá da sala porque não tive coragem de dormir no quarto. E a primeira coisa que fiz foi olhar para o relógio. E ele ainda estava funcionando, marcando a hora certa. E eu pensei em parar ele, em tirar a chave e fazer aquele tic-tac cessar. Mas algo me impediu, uma curiosidade mórbida de ver o que mais ia acontecer. Comecei a explorar a casa com mais atenção, procurando por mais espaços secretos, mais pistas sobre quem era a tia Margot de verdade. E encontrei uma biblioteca no terceiro andar que eu nem sabia que existia, cheia de livros antigos. E no meio deles havia diários, dezenas de diários escritos pela mão dela ao longo de décadas. Comecei a ler os diários e aos poucos a história dela foi se revelando. E era uma história muito diferente do que eu imaginava, porque a tia Margot não tinha sempre sido aquela velha reclusa. Ela tinha sido jovem, linda, apaixonada, e o H da inscrição do relógio era Henry, o amor da vida dela, um homem que ela conheceu quando tinha 22 anos e que prometeu casar com ela. E eles eram felizes, completamente apaixonados, faziam planos, sonhavam com o futuro, mas então algo aconteceu, algo terrível que ela descrevia nos diários apenas como aquela noite, e depois daquela noite tudo mudou. Se você quer saber o que aconteceu naquela noite, comenta aqui, porque a revelação é devastadora e explica por que ela escondeu o relógio daquele jeito. Levou 3 dias lendo os diários para eu juntar todas as peças, porque Margot escrevia de forma cifrada, como se tivesse medo de que alguém lesse e descobrisse. Mas eventualmente consegui entender, e a história era assim. Henry era casado. Margot não sabia no início. Ele mentiu, disse que era solteiro. E quando ela descobriu, já estava grávida, já estava completamente apaixonada. E ele prometeu que ia deixar a esposa, que ia assumir tudo, que iam ficar juntos. Mas a esposa descobriu sobre o caso, sobre a gravidez, e numa noite ela apareceu na casa de Margot. A esposa se chamava Helena,
E pelos relatos de Margot, ela estava transtornada, fora de si, gritando, ameaçando, e Margot tentou acalmar ela, tentou explicar, mas Helena não queria ouvir. E então aconteceu o impensável. Helena teve um ataque, um colapso, caiu no chão se debatendo, e Margot entrou em pânico, chamou Henry, chamou a ambulância, mas quando os paramédicos chegaram já era tarde. Helena tinha morrido, aneurisma cerebral. Disseram os médicos, poderia ter acontecido a qualquer momento, mas Margot sabia a verdade, sabia que foi o estresse, o choque da traição que desencadeou aquilo. Comenta se você acha que Margot tinha culpa pela morte de Helena, se existe culpa em situações assim, porque essa questão atormentou ela pelo resto da vida. Henry ficou destruído pela morte da esposa, e mesmo sendo tecnicamente livre para ficar com Margot agora, ele não conseguiu. A culpa era grande demais, e ele terminou com ela. Disse que não podia mais vê-la, porque cada vez que olhava para ela, lembrava de Helena morrendo, e Margot ficou sozinha, grávida, devastada, e o que ela fez em seguida foi ainda mais chocante. Ela perdeu o bebê 2 semanas depois, um aborto espontâneo que os médicos disseram que foi causado pelo estresse emocional extremo. E ela perdeu tudo de uma vez, o amor, o bebê, o futuro que tinha sonhado. Margot escreveu que nunca se recuperou daquela noite, que passou o resto da vida se punindo, se isolando, acreditando que tinha causado a morte de 2 pessoas, Helena e o bebê que ela carregava. E Henry mandou o relógio para ela anos depois, numa tentativa de fazer as pazes, de dizer que não a culpava, mas ela nunca conseguiu perdoar a si mesma. E escondeu o relógio, porque olhar para ele era lembrar de tudo que tinha perdido, de tudo que tinha destruído. Se você está sentindo o peso dessa história, comenta aqui, porque eu senti esse peso cada vez mais conforme continuava lendo. E o relógio continuava seu tic-tac incessante na sala. Mas a história não terminava aí, porque enquanto eu lia os diários, coisas continuavam acontecendo na casa, o relógio batia as horas, e a cada badalada algo novo acontecia. Às vezes eram os passos de novo, às vezes era o cheiro de perfume ficando mais forte, e numa noite, quando o relógio bateu 3h15 da manhã, exatamente o horário que ele estava marcando quando encontrei ele, eu acordei assustado e tinha uma mulher no corredor, uma figura translúcida, vestida com roupas antigas, e ela estava olhando para mim e eu soube imediatamente quem era Helena. Eu não acredito em fantasmas, nunca acreditei, sou uma pessoa racional, mas o que eu vi naquela noite era real demais para ser imaginação. Ela estava ali e ela não parecia zangada, parecia apenas triste, infinitamente triste. E ela levantou a mão e apontou para o quarto da Margot. E então desapareceu, simplesmente sumiu no ar. E eu fiquei ali parado, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de ver. Comenta se você acredita que pessoas que morrem em circunstâncias traumáticas podem ficar presas, se tornar fantasmas, porque essa é a única explicação que faça sentido para o que aconteceu. De manhã, com a luz do dia dando coragem, voltei para o quarto da Margot e comecei a procurar por algo que Helena queria que eu achasse. E foi quando encontrei outro esconderijo, esse atrás de um painel falso na parede, e lá dentro tinha cartas que Henry tinha escrito para Margot ao longo dos anos, cartas que ela nunca respondeu, mas que guardou todas, e a última carta era diferente, era recente, tinha sido escrita poucos meses antes de Margot morrer. Na carta, Henry, agora um homem velho de 80 e tantos anos, contava que estava morrendo, que tinha câncer terminal e que precisava contar a verdade antes de ir. E a verdade era essa: Helena não morreu de aneurisma. Ela se matou, tomou uma dose letal de remédios antes de ir na casa da Margot naquela noite. E a discussão, o colapso, tudo aquilo foi o efeito dos remédios fazendo efeito, e ela tinha planejado aquilo, tinha planejado morrer na frente de Margot para que Margot carregasse aquela
culpa para o resto da vida, e tinha funcionado perfeitamente. Deixa um comentário, se você consegue imaginar o nível de crueldade, mas também de dor, que leva alguém a fazer uma coisa dessas, porque essa revelação mudou tudo. Henry escreveu que ele só descobriu a verdade anos depois, quando encontrou o bilhete que Helena tinha deixado escondido. Um bilhete confessando o plano dela. E ele tinha guardado aquele segredo porque não sabia se contar para Margot ia aliviar ou piorar a culpa dela. Mas agora, prestes a morrer, ele achava que ela merecia saber, merecia entender que aquela morte não tinha sido culpa dela, que Helena tinha feito uma escolha cruel, manipuladora, e que Margot tinha desperdiçado a vida inteira se punindo por algo que não era responsabilidade dela. Mas a carta nunca chegou até Margot em vida. Eu encontrei ela ainda lacrada, com o carimbo dos correios de 2 meses atrás. Margot tinha morrido antes de ler aquilo. Tinha morrido sem saber a verdade. Tinha morrido ainda carregando aquela culpa, e isso me destruiu, porque ela poderia ter tido paz nos últimos momentos se tivesse sabido. Mas o destino foi cruel demais com ela. Comenta se você acha que o destino é cruel ou se são apenas coincidências desafortunadas, porque essa história me faz questionar tudo o que acredito. Entendi então porque o relógio estava escondido, porque ela parou ele exatamente em 3h15, que era o horário em que Helena morreu naquela noite. Ela tinha parado o tempo naquele momento como forma de se lembrar, de manter viva a punição que ela achava que merecia, e quando eu girei aquele relógio, quando coloquei ele para funcionar de novo, eu liberei algo. Liberei as energias que estavam presas naquele momento congelado no tempo. Liberei Helena, que talvez estivesse presa também. Presa naquela casa, naquele momento, esperando que a verdade finalmente viesse à tona. Percebi que os fenômenos paranormais que vinham acontecendo não eram Helena tentando me assustar, eram ela tentando me guiar, me mostrar onde estava a verdade. E naquela noite, às 3h15 da manhã, quando o relógio bateu novamente, eu estava acordado, esperando, e ela apareceu de novo. Mas dessa vez, ela estava sorrindo, um sorriso triste, mas aliviado. E ela acenou para mim, um aceno de despedida. E então ela simplesmente se dissolveu em luz e sumiu, e eu soube que ela tinha partido, que finalmente estava livre. Se você está arrepiado com essa história, comenta aqui agora, porque o final ainda tem mais uma reviravolta que você não está esperando. Decidi fazer algo que Margot nunca teve chance de fazer. Decidi perdoar ela em nome dela mesma. Perdoar Helena também, perdoar Henry, perdoar todos eles pelas escolhas que fizeram, pelas dores que causaram uns nos outros. E numa cerimônia simples no jardim da casa eu queimei a carta, os diários, tudo. Liberei aquelas palavras, aquelas dores, deixei a fumaça levar tudo para o céu. E pela primeira vez desde que cheguei naquela casa, senti paz, senti leveza. Mas o relógio eu não consegui destruir, porque ele era lindo demais, era uma obra de arte, e ele não tinha culpa dos segredos que tinha guardado. Então decidi ficar com ele, trouxe ele para minha casa, e agora ele fica na minha sala, funcionando perfeitamente, marcando as horas, e cada vez que olho para ele lembro da história, lembro da Margot, da Helena, do Henry. Lembro de como vidas podem ser destruídas por escolhas erradas, por segredos guardados, por culpas que não nos pertencem. Comenta se você concorda que objetos podem carregar histórias, podem ser testemunhas silenciosas de tragédias, mas que também podem ser ressignificados, podem ganhar novos significados. Resolvi não vender a casa, pelo menos não ainda, porque descobri que tinha mais histórias ali, mais camadas, mais segredos em outros cantos, e comecei a restaurar ela, a devolver a beleza que ela tinha, e enquanto trabalho nessa restauração, vou descobrindo mais coisas. Cartas escondidas em paredes, objetos enterrados no jardim, e cada descoberta me mostra que minha tia-avó, Margot,
era uma mulher muito mais complexa, muito mais interessante do que eu imaginava. Descobri que ela era escritora, que escrevia contos sob pseudônimo, contos tristes, melancólicos, sobre pessoas presas em suas próprias decisões, sobre arrependimento, sobre segundas chances que nunca vêm, e alguns deles foram publicados em revistas literárias obscuras nos anos 60 e 70. E eu li todos eles, e em cada um via fragmentos da história dela. Via como ela processou a dor através da arte, e me perguntei se aquilo foi terapêutico ou se apenas manteve as feridas sempre abertas. Deixa um comentário dizendo se você acha que arte ajuda a curar traumas ou se apenas nos faz reviver eles constantemente, porque essa é uma questão que não tenho resposta. Também descobri que Henry tentou entrar em contato com ela várias vezes ao longo dos anos. Não apenas aquela última carta, tinha dezenas delas que Margot guardou, mas nunca respondeu. E nas cartas ele implorava perdão, dizia que a amava, que tinha cometido o maior erro da vida deixando ela, e que passava os dias se arrependendo, e era óbvio que ele também tinha vivido em sofrimento, que também tinha se punido, e isso me fez ver que não havia vilões nessa história, apenas pessoas quebradas, tomando decisões ruins em momentos de dor extrema. Helena tinha feito aquela escolha cruel porque estava desesperada, porque a dor de ser traída era insuportável e ela quis fazer os outros sentirem aquela dor também. Henry tinha abandonado Margot porque não conseguia lidar com a culpa de ter causado a morte da esposa. E Margot tinha se isolado porque acreditava que não merecia felicidade. E todos eles desperdiçaram décadas de vida presos em uma única noite, em um único momento que definiu tudo que veio depois. Comenta se você já deixou um momento do passado definir quem você é, se já desperdiçou anos prisioneiro de algo que aconteceu e que você não consegue mudar, porque essa é a maldição que afetou todos nessa história. O relógio continua marcando o tempo na minha sala. E agora, quando ele bate as horas, eu não sinto mais medo. Sinto gratidão. Gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer essa história, de entender a vida da minha tia-avó, de aprender com os erros dela e dos outros. E aprendi que o tempo não para ninguém, que cada segundo que passa é um segundo que nunca volta, e que desperdiçar vida, carregando culpa, carregando arrependimento, carregando mágoa, é a maior tragédia de todas. Aprendi que perdão não é sobre a outra pessoa merecer ou não, é sobre você se libertar, é sobre soltar o peso que você está carregando, e que às vezes a pessoa que mais precisa do seu perdão é você mesmo, e que se punir pelo resto da vida por erros do passado não conserta nada, não traz ninguém de volta, apenas desperdiça o tempo que você ainda tem. Se você está carregando alguma coisa assim, alguma culpa, algum arrependimento, comenta aqui, porque talvez essa história seja o sinal que você estava esperando para finalmente soltar. Decidi escrever um livro contando toda essa história, mudando os nomes para proteger as identidades, mas mantendo a essência, a verdade emocional. E vou dedicar o livro para Margot, para que ela não seja apenas a velha reclusa que morreu sozinha, mas seja lembrada como a mulher que amou profundamente, que sofreu imensamente, que cometeu erros, mas que também foi vítima, que merecia paz, mas nunca conseguiu encontrar em vida. E espero que onde quer que ela esteja agora, ela tenha finalmente encontrado aquilo que procurou por tanto tempo. O relógio que eu nunca deveria ter girado acabou sendo a melhor coisa que fiz, porque ele não estava apenas marcando tempo, estava guardando uma história que precisava ser contada, estava esperando por alguém que tivesse coragem de descobrir a verdade e libertar todos aqueles fantasmas, literais e metafóricos, que estavam presos naquela casa, naquele momento congelado, em 3h15 da manhã.
Comenta se você acredita que as coisas acontecem por algum motivo, que eu herdei aquela casa e encontrei aquele relógio porque era para ser assim, porque eu era a pessoa certa para descobrir aquela história. Agora, quando olho para o relógio, vejo mais do que apenas um objeto antigo. Vejo uma lição. Vejo um lembrete de que o tempo é o único recurso que realmente importa, que não adianta ter todo o dinheiro do mundo se você desperdiça seus dias preso no passado. E que cada tic-tac é uma chance de escolher diferente, de escolher perdoar, de escolher viver de verdade, de escolher não deixar que uma noite ruim, um erro, uma tragédia defina o resto da sua existência. Eu giro a chave do relógio toda semana, mantenho ele funcionando, e cada vez que faço isso é um ritual, um lembrete de manter meu próprio tempo em movimento, de não parar, de não me prender em momentos do passado. E toda vez que as badaladas ecoam pela sala, eu penso na Margot, na Helena, no Henry, e agradeço por eles terem me ensinado, através de suas dores, através de seus erros, a não cometer os mesmos, a viver melhor, a amar melhor, a perdoar melhor. Se essa história mudou algo em você, se fez você pensar diferente sobre tempo, sobre perdão, sobre segundas chances, deixa um comentário contando, porque essas histórias precisam ser compartilhadas, precisam circular, precisam tocar pessoas, porque talvez alguém lendo isso agora esteja passando por algo parecido, esteja preso em algum momento do passado, e talvez essas palavras sejam exatamente o que essa pessoa precisa ouvir para finalmente se libertar, para finalmente girar a chave do próprio relógio e deixar o tempo voltar a fluir, para finalmente entender que nunca é tarde demais para recomeçar, para escolher viver em paz, para escolher ser livre.